soube que você é contra o Flamengo botar o time principal amanhã, é verdade, Rafael? Você ficou sabendo? Quem foi que te falou isso? Bom, vamos lá. O pessoal do Zona 3. O pessoal do Zap falou, ó, conversei com o Rafael disse que é completamente contra. Temos que ir amanhã para São Paulo com o time alternativo. É verdade isso, Rafael? A verdade é que amanhã esse jogo... Aliás, eu gostei muito do título que você colocou, cara. Final do Brasileirão 2022. Esse é o jogo que é o divisor de águas entre o Flamengo continuar de fato disputando o Campeonato Brasileiro e o Flamengo ter que receber, ter que entender que a sua posição é intermediária e priorizar totalmente as Copas. Se a gente tivesse que falar na importância desse jogo, a importância de uma final, e pior que isso, é uma final em que o adversário joga pelo empate. Se o Palmeiras consegue um simples empate em casa contra o Flamengo, eles estão numa posição muito confortável para ser os campeões brasileiros. O Flamengo precisa reverter a situação. Se eu estou falando de toda essa importância do jogo, até porque eu falava disso ontem também, Alan, do ponto de vista psicológico. Se o Flamengo consegue uma vitória lá, o Flamengo, eu fiz até uma analogia, você deve lembrar que o Galvão Bueno gostava de falar na Fórmula 1 que você tem que botar o carro no retrovisor do adversário para jogar uma pressão em cima dele. O Palmeiras não tem ninguém no retrovisor. O Flamengo ganha, encurta para 6, já começa a ver o carro. Palmeiras tropeça contra o Fluminense no jogo de final de semana, aí são 3 pontos no jogo, aí o Flamengo tá quase no vácuo já. Se eu estou falando isso tudo do jogo, esse é um jogo que exige que a gente vá com os 11 do bigode, com a tropa de elite, com uma ressalva. O Flamengo tem prezado muito pelo respeito às condições físicas dos jogadores e pela manutenção de intensidade do time. Então, quando eu falo que devem ir os 11, eu estou dizendo os 11 que combinem a técnica e a parte física. Então, primeiro você consulta a fisiologia, vê qual jogador está em condição de aguentar essa maratona, que pode envolver Atlético Paranaense, Palmeiras, e depois já envolve o São Paulo num jogo de mata-mata da Copa do Brasil. Então, alguns jogadores, por exemplo, o Felipe Luiz, eu não consigo ver o Felipe Luiz jogando esses 3 jogos de maneira seguida, até porque ele tem um reserva muito bom, então não sei nem se existe necessidade para isso. Então, eu vejo um time titular mesclado com alguns jogadores que substituam aqueles que não estejam 100% para jogar um jogo dessa intensidade, mas retirar os 10, né, como o Dorival vem fazendo, o time da Copa do Brasil, ainda que seja muito bom, eu acho que esse jogo pede um pouco mais. Eu ainda estou formando meu convencimento, Alan, mas, por enquanto, se eu tivesse que falar, com certeza seria os 11, porque esse jogo pode ser o jogo... Você lembrou alguns jogos aí de 2013. O gol do Elias, o Elias com o filho no hospital. A vitória, o Campeonato Brasileiro de 22, caso seja ganho pelo Flamengo, passa pelo jogo de hoje. É um jogo que, se a gente conseguir vencer o campeonato, eu tenho certeza que você, daqui a uns 5 anos, vai estar lembrando. Aquele jogo contra o Palmeiras lá, foi lá que a gente conseguiu a nossa arrancada. Então, se o jogo tem uma importância desse tamanho, você vai com o que você tem de melhor, desde que esteja todo mundo bem. Para mim é a estratégia, né? Agora vamos ver o Dorival, né? Por que eu brinquei com o Rafa nesse tema? Porque não tem verdade absoluta, galera. Não tem. E aí, uma prova disso está aqui, ó. O Diego Levine, ele colocou, eu não mexeria no time B. Tá dando certo? É suficiente para ganhar deles. Eu acho arriscado demais, tá, Diego? Mas tamo junto. O professor Marcos também, que está sempre com a gente, ele falou, sou a favor do time B. Segundo tempo, coloca o Arrasca, o Gabi, o Pedro e o Everton Ribeiro. Eu, Alan, entendo que a gente tem que ir com o que temos de melhor. E aí, o que temos de melhor é, provavelmente, não vou falar, o mesmo time que a gente enfrentou o Atlético Paranaense, porque eu acho que a gente vai ter apenas uma única mudança. Eu não sei como o Vidal se encontra. A pancada do Vidal ali, né, fez com que ele deixasse lá a Arena da Baixada, né, mancando muito. Eu não sei se já teve tempo para que ele possa se recuperar. O time que eu, Alan, acredito que possa ir a campo e ainda tem o retorno do Davi Luiz. Então, o time que
A minha expectativa é que vá a campo amanhã. Eu estou vendo muita gente falar o seguinte, cara, não, o Felipe Luiz não pode jogar 2 jogos seguidos. E eu não concordo com isso. Eu acho que você não pode estressar muito a musculatura dos caras. O cara tá mais velho e tudo mais, eu entendo. Mas, cara, fazer com que ele jogue 3 jogos seguidos, tá? Eu acho que não é nenhum absurdo. Ele já vem tendo um bom descanso, galera. Um bom descanso. Se você pegar aí com o Jorge Jesus, é 2 anos atrás, Ana, ele jogava ali 3, 4, 5 jogos seguidos. E jogava quarta e domingo. Então, ele jogou quarta-feira, sim, é verdade. Pode ser, e eu acredito que ele vá a campo. Então, qual o time que eu acredito que vá jogar, né, amanhã? Vai ser o Santos no gol, Rodinei na direita, Davi Luiz de volta na vaga do Fabrício Bruno, Léo Pereira e Felipe Luiz. Thiago Maia voltando a campo, tá? Com o João Gomes. Caso o João Gomes, né, ou melhor, o Vidal esteja ou tenha conseguido se recuperar, Rafa, eu acho que até mesmo para preservar o Vidal, que a gente tem um jogo já de decisão na próxima quarta-feira, eu acredito que pela pancada, pelo tostão, e aquilo ali acaba deixando bastante dor, é capaz do Dorival deixar o Vidal no banco. Então, Thiago Maia, João Gomes, e aí a gente vem com Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. É uma final. A expectativa que eu tenho é o que você muito bem disse. Eu acho que para desestabilizar o Palmeiras, não é muito. Historicamente, a gente já viu isso acontecer. A gente arrancou em 2009, com o Palmeiras também com muitos pontos à frente. O Marco Braz esteve lá no podcast do Flazoeiro. Eu assisti 100%, completo. E aí ele também diz isso. Ele já conquistou o Brasileiro, estando 13 pontos atrás, tendo 11 pontos atrás. Então, hoje, a realidade são 9 pontos. Se transformar 9 pontos em 6, já gera uma instabilidade para a equipe do Palmeiras, na minha opinião, e o Flamengo tem que acreditar nessa possibilidade. A gente tem um histórico muito positivo de jogos em São Paulo, lá no Allianz Parque, né? Assim como a gente transformou a Arena Corinthians no nosso parquinho de diversão rubro-negro, que a gente consiga confirmar isso também do Allianz Parque, no Allianz, né, amanhã. Porque isso, para mim, também iria desestabilizar a equipe do Palmeiras, Rafa. Esse é o sentimento, é a expectativa que eu tô dessa grande decisão. E sim, galera, vamos ser honestos. Amanhã é a grande final do Campeonato Brasileiro. Se qualquer resultado, Rafa, diferente de uma vitória rubro-negra, dificultará muito, muito as pretensões rubro-negras de ainda bater campeão brasileiro, Rafa. Não sei o que você acha disso. Sim, é o jogo do título, é isso que você falou, é a final, principalmente para nós, porque no caso de derrota, a gente vê o principal adversário colocando 12 pontos na nossa frente e um time que perde muito pouco. A gente lembrou isso aqui ontem, Alan. O Palmeiras perdeu 2 jogos nesse Campeonato Brasileiro. É muito pouco. Aí o Cleitinho lembrou, foi um na primeira rodada para o Ceará e outro foi para o time reserva do Atlético Paranaense. De resto, eles não perderam. João Países Baixos, esse João Holanda é fera aí, o Twitter dele é bem legal. Quem quiser seguir aí, o ônus do Flamengo de se defender com 7, mais jogo pelos lados do adversário. O Palmeiras ataca muito assim. Não me surpreenderia ser Cebola titular para ter mais um no meio sem bola. O João achando que o Flamengo vai abandonar essa defesa numa linha de 3 na frente dos 4 ali da zaga. É isso, João? Você imagina o Flamengo defendendo num 4-4-2 com Cebolinha fazendo uma recomposição? Cara, eu acho que como estratégia de jogo é uma estratégia bem possível. Acho que a gente acaba se protegendo mais, né? Talvez o João esteja com medo do Palmeiras invertendo muito o jogo, talvez abrindo um pouco o Dudu, talvez abrindo um pouco o Scarpa, mas eu não vejo o Flamengo modificando muito o seu jogo a partir do adversário. Eu estou vendo o Flamengo muito mais impondo, absorvendo esse tipo de... Porque existe um risco de você defender com uma segunda linha com 3 jogadores. Você tem menos gente para cobrir o campo todo, né? É difícil. Mas eu vejo o Flamengo tentando defender cada vez melhor, tentando se agrupar cada vez mais, e eu não imagino essa mudança tática no momento nesse Flamengo. Acho que o Flamengo vai tentar, sim, impor o seu jogo. Acho que como opção de jogo, acho que pode entrar o Cebola
mas eu não vejo essa modificação no time. E, Alan, final é final, cara. E final com o time adversário jogando pelo empate, o Flamengo vai ter que jogar muito, tem que respeitar o Palmeiras. É um grande time, é um time que daqui para a final do campeonato vai perder pouco. Então, o Flamengo vai ter que fazer um campeonato quase perfeito para ser campeão. E essa perfeição passa pelo jogo de amanhã. Essa perfeição passa por uma vitória amanhã. Porque não é todo mundo que vai tirar ponto do Palmeiras. Por isso, a gente precisa tirar. E eu concordo muito com isso que você falou. Essa possível vitória do Flamengo, não sei o que vai acontecer amanhã, terá um efeito psicológico contra o Palmeiras. Ainda que seja um time cascudo também, um time bem estruturado psicologicamente, ver o time do Flamengo chegando ali atrás causa uma pressão que eu não sei se eles vão conseguir suportá-la. Cara, eu acho que assim, eu vou na mesma linha que a sua, Rafa, né? Mandar um abraço pro João Holanda aí, cara que eu gosto, que eu admiro muito. Ele vem arrebentando também na questão tática aí no Twitter. Ele falou, ó, 4-4-2 ou 4-1-4-1. Palmeiras é o adversário que eu mais vejo capaz de enfrentar esse sistema do Flamengo se defendendo com 7. Abel é bem estrategista. Concordo, João Holanda, mas eu acho que o Abel não vai fazer nada diferente do que ele já vem fazendo já nos demais jogos contra o Flamengo. Ele vai continuar jogando com aquela forma. Você tem um Wellerson que consegue fazer essas bolas rápidas, uma saída muito rápida, esses esticão para tentar achar ou o Dudu ou o Rony. O Rony está de volta, o Rony estava suspenso aí, né, teve uma lesão. Agora, com o retorno do Rony, a gente percebe que, né, o Abel vai voltar às mesmas estratégias. O Veiga não vive o seu melhor momento, isso para mim é positivo. Ele não vive aquele momento mágico, que ele estava acertando tudo, né? Mas é um jogador perigosíssimo, a gente tem que ter muita atenção. E eu não sei se você, né, viu, qual o Twitter do Rafael, o João Alano está perguntando aí, Rafa, é esse aí, ó. O Rafael vai colocar aí para você. Eu não sei se você viu os bastidores de Flamengo e Atlético Paranaense. Você chegou a ver o vídeo que o Flamengo soltou? Do vestiário? No vestiário, né, o Felipe Luiz falando, não vamos deixar o contra-ataque acontecer. Vamos matar o jogo. Atenção. E aí, depois, em cima do Felipe Luiz, o Diego Ribas também reforça no vestiário. Então, assim, a gente viu um Flamengo muito atento contra o Atlético Paranaense, que tentou, não tem a mesma qualidade que o Palmeiras, não estou comparando as forças. A gente sabe o quanto, né, o Palmeiras tende a ser letal nesse tipo de jogo, né, nessa saída rápida, essa bola saindo dos pés do Wellerson, esse esticão tentando achar pelas pontas ou o Rony ou o Dudu, com o Veiga chegando pelo meio. A gente sabe o quanto o Abel é um cara estratégico para esse tipo de esquema e eu não espero nada diferente do Abel, grande amigo aí, João Holanda, amigo Rafa e amigos do chat. Entendo que o Palmeiras vai fazer linhas baixas, esperando o Flamengo, que é um time propositivo, tentar conquistar, até porque o Flamengo precisa muito mais do resultado do que o Palmeiras, e eles vão tentar ou numa bola aérea, que eles têm sim, né? Eles são muito perigosos nessas bolas aéreas, eles têm ali o zagueiro deles ali, também que eu acho que é um outro cara que em bola aérea ele é perigosíssimo, né? Ou nesse esticão que a gente acaba vendo, né? De bolas, tanto no Rony como no Dudu, para pegar alguém vindo pelo meio. Então a gente tem que estar muito atento a esse tipo de jogo. Não vai ser, Rafa, e aí sejamos honestos, a primeira, nem a segunda, nem a terceira partida que a gente vai fazer contra o Palmeiras com praticamente os mesmos jogadores. Vamos lá. Quantos anos o Gabigol já está enfrentando? Né? O Arrascaeta. O Felipe Luiz vem enfrentando. Né? A linha defensiva ali. O Thiago Maia não estava jogando naquela época, Alan. Ok. Mas a gente já tem jogadores que conhecem o estilo de jogo do Palmeiras. E o estilo de jogo do Palmeiras, que é hoje o principal adversário do Flamengo no Brasil, já está mais do que conhecido, eu acho que por todo mundo, cara. A gente sabe a forma que eles jogam, como eles também já conhecem a forma que o Dorival colocou o Flamengo jogando dentro desse losango. Eu entendo que estrategista que é, e a gente precisa respeitar, eu posso não gostar da forma como o Abel Braga escala o time. Abel Ferreira, como ele escala o time dele, como ele coloca o Palmeiras para enfrentar. Eu entendo que o estilo dele não daria certo aqui no Flamengo. Mas eu tenho que respeitar. Porque o cara vem conseguindo ter êxito, o cara vem conseguindo ter títulos e vitórias, né, em competições importantes e de grande porte, Rafael. Você falou que não gosta da forma que o Abel Braga escala o time, mas ele também não é tão bom assim, né? Então me tira pelo menos
você não contou. Cara, é isso, é um jogo de dois times que se conhecem. Na final da Libertadores do ano passado, eu confesso que eu fiquei bem surpreso, com o Scarpa jogando quase que como um lateral esquerdo e o Piquerez bem preso como um terceiro zagueiro. Acho que naquele dia ali o Abel modificou bem o time. O time do Palmeiras é bem moldado para ser um 4-2-3-1, né? Até pela característica das peças, né? Do Veiga mais centralizado, Dudu e Scarpa abertos e os dois volantes, Danilo e o Zé Rafael. Mas naquele jogo ele realmente fez uma modificação que foi bem surpreendente e parabéns, deu certo para ele aí. Mas eu também não vejo nenhuma mudança. Agora, como o Flamengo vai se defender? Isso que o João Holanda falou faz muito sentido, né, cara? Será que o Palmeiras vai conseguir explorar essa falta de jogadores, entre aspas? O Flamengo defende com 7 jogadores, né? Eu gosto de lembrar uma coisa que o Jorge Jesus falava muito, né? Que o difícil não é defender com poucos jogadores. E é isso que o Flamengo consegue fazer hoje. O Flamengo é um time em que o Arrascaeta, Pedro e Gabigol têm poucas obrigações defensivas. O Dorival sempre fala que eles têm que tentar atrapalhar, que eles têm que tentar filtrar, mas você vê os jogadores descendo ali para formar uma linha defensiva, você não vê isso acontecer. E alguma hora alguém vai tentar explorar isso aí contra o Flamengo. Imagino que justamente com inversões de jogo, né? Isso aí é muito perceptível. Se você tem 3 jogadores balançando, uma hora o outro lado vai ficar livre. Mas ainda assim eu vejo um Flamengo muito capaz, eu vejo o Flamengo muito consciente de como tem que fazer, como tem que marcar e impondo o jogo. Nesse ponto eu estou muito com o Alan, assim, eu não imagino um Palmeiras se atirando ao ataque, buscando a vitória de qualquer maneira. Primeiro, porque não é característica deles. O Palmeiras não é um time de características ofensivas, ele não foi moldado para ser um time ofensivo, ainda que tenha bons jogadores para isso, mas não é uma característica. E eu acho que, pelo que o jogo exige, eu acho que o Palmeiras entra muito consciente que o Flamengo precisa vencer. O Flamengo quer continuar vivo no Campeonato Brasileiro e, para isso, o Flamengo tem que ganhar de qualquer jeito. Então, o Palmeiras entra nessa decisão jogando pelo empate. Se você entra jogando pelo empate naturalmente, você pode dar a bola ao adversário, você pode tentar sair no contra-ataque, você pode fazer um jogo mais cauteloso, porque se não acontecer nada, você saiu com uma vantagem. Mas vamos ver o que o jogo de amanhã reserva para a gente. O jogo do primeiro turno foi um 0-0, mas foi um 0-0 muito bom, um 0-0 que o Flamengo fez até uma grande partida, foi uma das boas partidas que o Flamengo fez com o Paulo Souza. Elas não foram muitas, então dá para a gente lembrar bem. Infelizmente o Flamengo não ganhou aquele jogo, mas jogou bem. Mas no jogo de amanhã eu espero uma atuação melhor ainda. Eu acho que amanhã é dia de ganhar. Eu penso que o Flamengo tem ferramentas suficientes para ganhar amanhã.